vocês? Aqui é o professor Eduardo para mais uma aula remota de geografia. Então vamos lá, peguem sua apostila, última aula dessa apostila. Vamos falar hoje sobre o Japão e no finalzinho desse capítulo aqui sobre os tigres asiáticos. Tá? O Japão, vamos começar a falar um pouquinho da geografia física, né, desse país, que na verdade é um arquipélago composto por várias ilhas, sendo 4 ilhas principais, tá bom? Eu não vou arriscar meu japonês aqui, dizer os nomes, mas eles estão descritos aí, tá? Então você tem aqui, não sei se a pronúncia está certa, que eu não sei falar japonês, mas vamos lá. Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, tá? São esses países, são essas grandes ilhas, né? São grandes massas de terra desse arquipélago que forma esse país, o Japão. O Japão está situado no Oceano Pacífico, logo ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, então é um país com intensa atividade geológica, o que torna ele passível de grandes terremotos, como já que aconteceu algumas vezes, recentemente até, vulcões. O Japão tem aproximadamente 80 vulcões ativos, tá bom? E o relevo que a gente vai ter nas ilhas vai ser praticamente planaltos e montanhas, tá bom? Pouquíssimas faixas litorâneas, a gente vai ter algumas planícies, alguns deltas. E por conta dessa toda essa dinâmica, né, do relevo, a gente vai ter pouquíssima também terras agricultáveis. É um solo muito pobre, né, e que não dá dimensões para alimentar toda a população. Entretanto, o Japão, ao longo da história recente dele, né, é um país que se desenvolveu muito rápido tecnologicamente e hoje consegue produzir, mesmo em situação tão vulnerável, né, se tratando do solo dele, que é muito empobrecido. Eles conseguem produzir vários produtos, principalmente legumes e frutas, né, para diminuir a dependência de importação de outros países. População, nós estamos falando dos países mais populosos do mundo, tá, com 126 milhões de habitantes. A área territorial dele equivale, né, aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos, tá? E 126 milhões dá quase metade da população brasileira nesse pequeno território, tá? O que faz com que ele seja uma das maiores densidades demográficas do mundo também. Então, é muita gente reunida em pouco espaço, isso que eu quero dizer. Economicamente, o Japão, lá no passado, era muito atrasado, tá? Por quê? Porque você tinha uma política de país fechado. Isso era comum. Vocês vão ler aí um pouquinho da história do Japão que está escrito aí no livro, tá? Era um país muito fechado. E devido ao crescimento, à necessidade de crescer, né, o Japão, em determinado momento da história, buscou aumentar os seus domínios. Ele precisava de terras, né, agricultáveis, ele precisava de minerais, né? E eles começaram a buscar uma época com o Japão imperialista, buscar outros territórios. Então ele invadiu a China, invadiu as Coreias, tá? E invadiu alguns outros pequenos territórios. Se deram mal quando tentaram invadir o Havaí nos Estados Unidos. E aí foi quando tem todo um outro contexto, né, da história, e foi quando teve o ataque norte-americano a Hiroshima e Nagasaki. Aquilo ali fez com que o Japão se rendesse instantaneamente durante a Segunda Guerra. Depois desse episódio, Estados Unidos e Japão estreitaram os laços e os Estados Unidos bancou, né, o Japão, que hoje é um dos países mais modernos do mundo, tá? O atual Japão desenvolve a nanotecnologia mais avançada do mundo, vários setores eletrônicos, né, se desenvolveram muito bem no Japão e são referências mundiais. Entretanto,
tá? A economia japonesa, que já foi a segunda maior do mundo, ela tomou já há alguns anos, já podemos dizer, já há algumas décadas, o caminho inverso, e ela vem caindo lentamente. Não abruptamente, a ponto de pôr esse país, a população, em risco, né, de desemprego em massa, mas ela cai substancialmente. O Japão, nesse período, nos últimos 20 anos, deixou de ser a segunda maior economia do mundo para se tornar a terceira. Foi ultrapassada recentemente pela China, que é um gigante, né? E eles têm, por hábito, né, uma população muito bem qualificada, tá? Muito bem educada, muito disciplinada. E isso faz com que o Japão consiga sobreviver, mesmo com a economia cambaleando. Tá bom? A segunda parte aqui desse texto fala sobre os tigres asiáticos, que são os países que tais países como o Japão não tinham uma economia desenvolvida até pouco tempo atrás, de repente se desenvolveram muito rapidamente, principalmente a partir dos anos 70, anos 80, se desenvolveram muito rapidamente e hoje são referências, tá? Então, no primeiro momento, você tem aqui Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, tá? Lá na década de 60, eram países dos mais pobres do mundo, falta de recursos naturais, minerais, né? Falta de mão de obra qualificada, a população extremamente analfabeta, né? Em grandes proporções, e reverteram isso, intensificando os investimentos em educação e políticas industriais, tá? Para exportação. Hoje esses países são grandes exportadores, não só de produtos, como de tecnologia. E aí, né, com esse exemplo bem sucedido, você tem mais à frente, tá? Eu falei os primeiros tigres asiáticos que surgiram na década de 60. E já nos anos 80 começam a surgir os novos tigres asiáticos. E em alguns autores já vão colocar depois, já chegando aos anos 2000, outros países surgindo como os novíssimos tigres asiáticos, tá? Diferente, né, de os países latino-americanos, os asiáticos copiaram o que deu certo e estão replicando no seu território. Então, países pequenos, né, com poucos recursos naturais, hoje são destaques econômicos mundiais. Tá? Cita aí o exemplo da Tailândia, Filipinas, Vietnã, né, que já fazem parte da segunda e até terceira geração de tigres asiáticos. São economias que desenvolvem muito rapidamente. Tá? Então tá aí, eu quero que vocês façam os exercícios de 1 a 10, tá? Aquele esquema. 1, a 5, eu quero que vocês façam no caderno e de 6 a 10 no livro, tá bom? Grande beijo, grande abraço, dúvidas, entrem em contato, o professor está aqui do outro lado, doido esperando vocês aí, para a gente ter algum tipo de contato, tá bom? Beijo, tchau.